Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no canal. Parando aqui, tá meio desfocado, mas tem um monte de brinquedo. É tudo da minha filha, né? Filha, coloca a mãozinha aí na frente. Peraí. Aí. E ela que tava brincando aqui no quarto, né? E deixou essa algazarra. Mas tá tudo certo, né? Quem é pai vai me entender. Mas eu vim falar rapidinho, não podia deixar de falar, dos jogos de hoje, né? Dos jogos decisivos que tiveram, principalmente aí do time do Corinthians, tanto o feminino quanto o masculino. Então, por favor, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e colocar o vídeo para mais lugares diferentes. E se inscreve, claro, para, né, ajudar a gente a crescer, tá bom? Bora pro vídeo. Como eu falei, hoje a gente teve duas decisões, né, pro time do Corinthians, tanto o feminino quanto o masculino. Mas ontem também a gente teve o São Paulo vencendo o time do Santos no Morumbi, lotado, mais de 50 mil, 2-0. O São Paulo atropelou a equipe do Santos no Morumbi, né? O jogo realmente, o São Paulo começa com uma força muito grande física, muita intensidade. Uma partida excepcional, mais uma do Marcos Antônio. Rapaziada, que lançamento espetacular para o segundo gol do São Paulo, o gol do Luciano. Então o São Paulo jogou muito, poderia ter sido um placar até maior se o São Paulo tivesse apertado um pouco mais, mas deu para ver que o São Paulo foi muito melhor. E o São Paulo com essa vitória consegue dar um chutinho nesse momento na crise, né? É a segunda vitória seguida, ganhou no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no meio da semana por 2-1 e agora vence o time do Santos e joga o Santos lá para baixo. O Santos fica na 12ª posição, vai brigar contra o rebaixamento do Paulista nessas últimas rodadas. E o São Paulo agora pode até olhar para a classificação entre os 8 melhores do Campeonato Paulista, que reviravolta, mas com certeza um grande destaque, como eu falei para vocês, para o Marcos Antônio, partidaça do Arboleda, legendária. O Sabino, que vem melhorando muito, fez um final de temporada passada horroroso. O torcedor do São Paulo há de concordar comigo. E o Mike, né? Também grande destaque aí, vem crescendo muito o garoto aí da lateral do São Paulo. É um garoto que vem realmente alguns jogadores se destacando no tricolor paulista. Mas eu acho que, além disso, eu queria destacar, além do Marcos Antônio que eu já falei, o Danielzinho, que já chegou, já vestiu a camisa, já é titular do time e fez ali um trio com o Marcos Antônio e o Bobadilha que tá dando muito certo. Eu acho que talvez em alguns momentos não funcione, mas ontem também funcionou super bem. O São Paulo venceu bem demais o clássico contra o Santos. E por outro lado, para o Santos, realmente uma derrota que marca, né? A gente teve algumas polêmicas com a arbitragem, acho que nada que definiu o jogo. Os jogadores do Santos nem reclamaram disso, acho que não foi esse o ponto. Acho que foi mais por questão de desrespeito que eles sofreram. Mas cá entre nós, né? O que os jogadores xingam na orelha do juiz. Claro que o juiz tem que ter uma postura, porque ele é o líder ali do gramado, mas vocês me entendem, né, rapaziada? Acho que também tem que ver, analisar direito como foi o contexto da situação, beleza? Acho que de Campeonato Paulista o principal foi isso, e a gente pode falar dos jogos de hoje. Hoje a gente teve alguns jogos na Europa, né? Acho que destaque aí para mais uma vitória do Manchester United, que é a terceira seguida. O Manchester aí do Carrick realmente despontando, ganhou jogos muito importantes, ganhou de Arsenal, Manchester City e ganhou mais uma hoje. O time tá crescendo, será que a gente vai ver a volta do poderoso Manchester United? Eu gostaria, o Manchester é um time gigante do futebol inglês e mundial. O Vinícius Júnior entrou em campo hoje, foi vaiado contra o Valladolid, mas conseguiu marcar um gol logo aos 15 minutos e o Real Madrid vence mais um jogo no Campeonato Espanhol. Tá na briga acirrada contra o Barcelona por mais um título espanhol. De futebol europeu, acho que o maior destaque de hoje é isso. E a gente pode falar da decisão da Copa do Mundo de Clubes feminina, né? Eu não falei aqui no eu falei num vídeo hoje que eu postei, e o Corinthians foi muito valente, né? Mas vendo o jogo e eu assisti a partida inteira, a superioridade do Arsenal era nítida. O time inglês foi muito melhor que o Corinthians em todos os sentidos. O Corinthians teve muita entrega, assim, mas eu, sinceramente, esperava um pouco mais do time do Corinthians. E não é demérito delas, tá? Eu acho que talvez, como não existiam enfrentamentos ali entre times europeus e sul-americanos, né? A gente não tinha essa experiência para ver qual era o tamanho dessa distância no futebol feminino. No masculino a gente já sabe há muito tempo. Mas hoje ficou evidente que a distância é muito gigante. O Arsenal é um ótimo time, já não está no mesmo momento de quando ganhou o UEFA Champions League feminina do Barcelona, né? Mas ainda é um time muito forte e foi
infinitamente superior ao time do Corinthians, que foi guerreiro, buscou os empates, né? Levou o jogo para prorrogação, mas aí numa jogada ali de recuperação de bola, como várias, que o Corinthians errou muitas saídas de bola, muito por conta da pressão alta do time do Arsenal. O Corinthians acaba tomando o terceiro gol e dá adeus para esse primeiro sonho, mas o Corinthians tem muitas chances de voltar lá, porque as brabas são muito fortes na Libertadores. Quem aí viu e o que vocês acharam desse jogo mundial feminino, né? Deixa aí nos comentários sua opinião desse formato de nova competição. E mais tarde, né, o jogo começou ali no horário, e eu gostaria de comentar sobre isso, né? A galera fala muito de apoiar o futebol feminino, mas pô, podia ter tentado mudar essa transmissão do jogo do Corinthians para 5 horas, talvez, porque aí não, os jogos não ficariam colados. Eu tava assistindo o jogo, os dois jogos em um momento, né? Mas uma galera que tava assistindo o jogo ali do Corinthians do futebol feminino, na hora que começou a Supercopa do Brasil, caiu mais de 2/3 ali da galera que tava assistindo o jogo do futebol feminino, para todo mundo, obviamente, assistir o jogo da Supercopa do Brasil, né? Que é um jogo que atrai mais interesse. Então poderia ter se dado esse gap para manter por mais tempo aí um jogo desse calibre com mais audiência. Pelo menos é a minha opinião. Eu não sei se vocês concordam com isso. E aí, a gente teve o jogo da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo tinha um leve favoritismo, né? Pelo time que tem, as contratações que trouxe. Mas o que a gente viu em campo foi um Corinthians muito mais aguerrido. E eu não tô dizendo que o Flamengo perdeu porque não deu importância, não, tá? Não foi nada disso. É que o Flamengo realmente não conseguiu jogar. Não sei se um pouco da atitude de achar que e saber que é um time muito forte, que ganhou tudo na temporada passada, coloca nesses jogadores aí um pensamento de a qualquer momento a gente pode decidir esse jogo. E não foi o que aconteceu. O Corinthians foi muito bem desde o começo do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu equilibrar as coisas em um determinado momento do jogo, criou até oportunidades melhores que o Corinthians, mas quem abriu o placar foi o Timão, com o Gabriel Paulista aí que chegou recentemente no Timão, cara que queria demais jogar com a camisa do Corinthians, e ele faz um belo gol num bate-rebate na área depois de um escanteio e abre o placar para o Corinthians. E aí, antes de voltarmos para o segundo tempo, a gente tem uma revisão de uma imagem de uma agressão do Cascal, que foi burro pra caramba, né? Cascal foi muito burro e agrediu o Bruno Bidon ali na área e acabou sendo expulso antes de começar o segundo tempo e deixou o Flamengo, que já estava não estava melhor, o Corinthians já era melhor que o Flamengo ali em disputa, né, em intensidade, e aí isso se manteve. O Flamengo foi para cima, tentou, mas nada assim no estilo do Flamengo, tá? O Flamengo do ano passado, que parecia um rolo compressor em muitos momentos, não apareceu por aqui hoje, ali em Brasília. E o Corinthians se aproveitou disso, não tem nada a ver com isso, foi melhor e ainda marcou o segundo gol no finalzinho com o Yuri Alberto. E a gente também precisa destacar mais uma grande partida do garoto aí, o Breno Bidon, que com certeza é uma joia que vai ser vendida por muitos milhões de euros com a camisa do Timão, né? Breno Bidon fazendo mais um grande jogo. Ótimo jogo do Yuri Alberto também, que é extremamente decisivo. Continua sendo o 9 que a Fiel não esperava, mas é o 9 perfeito para eles. O cara tá jogando demais, mete gols decisivos atrás de gols decisivos. Muito bem, o Yuri Alberto. Outra coisa que eu queria destacar aqui, né, além do título do Corinthians da Supercopa do Brasil, extremamente merecido, é o Lucas Paquetá. Beleza, o cara acabou de chegar, né? Entrou ali no segundo tempo com a coisa já perdida, com o Flamengo com um jogador a menos, mas ele teve a chance de fazer o gol do empate na sua estreia, na sua volta pro Ninho e colocar o Flamengo de volta na disputa. E aí uma coisa que eu tava me perguntando ali no momento que aconteceu esse lance. Pode ser um pouco leviano da minha parte trazer isso? Pode ser, mas eu fiquei me perguntando isso e eu quero trazer isso para vocês também debaterem, né? Principalmente os torcedores do Flamengo, tá? E todos os outros também podem entrar nessa dança. É o Lucas Paquetá um jogador decisivo? Já foi alguma vez na sua carreira o Lucas Paquetá um jogador decisivo? E, filha, para de fazer barulho. Tá fazendo barulho. O Lucas Paquetá, pelo que eu me lembro, nunca foi um jogador decisivo, tá? Em nenhum dos times que ele passou. Nem no Flamengo na primeira passagem, nem no Lyon, no Milan, não foi no West Ham. É um jogador importante, um jogador ali que colabora com o time, é um jogador criativo, mas nunca foi um jogador para momentos-chave. Essa é a minha opinião. Agora, se vocês tiverem momentos que ele foi um jogador de decidir pro time, traga aqui nos comentários e me fale, para me provar que eu tô errado. Não que isso importe para você, mas para mim, esse é o meu pensamento. Hoje ele teve uma oportunidade crucial, tá? Teve tempo até de dominar a bola. E é um momento desses que você vê se o cara realmente é decisivo ou não. E ele, infelizmente, até esse momento, para mim, nem na seleção brasileira, em lugar nenhum,
Nunca foi esse jogador. É um grande jogador, eu acho uma baita contratação do Flamengo, de patamar, né? Mas é um cara que vem pra decidir, como é o caso de um Arrascaeta, que sempre foi decisivo com a camisa do Flamengo, e até o Gabigol na sua época áurea de Mengão. Belezinha? Queria trazer isso, tirar do meu coração, e espero que vocês deem sua opinião sobre isso, se você concorda ou não concorda com isso, belezinha? Por favor também, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!